Boa noite, meu povo. Como foram de domingo? Friozinho aí? Aqui também. Pessoal, vamos falar nesse vídeo, vamos atualizar aí algumas coisas, né? Só para dizer que eu não vim dar boa noite para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos pro nosso vídeo. Vamos conversar um pouquinho só. Vamos começar aqui, pessoal, falando. Primeiro, eu quero agradecer a vocês que atenderam ao meu apelo de se inscrever aqui no canal. Minha gratidão imensa. Que Papai do Céu abençoe a vida de vocês. E continua o meu apelo para você que chegou agora, que não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Porque do nada eu apareço por aqui, tá bom? O pessoal estava vendo vários vídeos. Eu vou fazer uma resumida aqui com vocês, tá? A cerâmica da Casa do Índio. Vamos lá. A gente vê muitas pessoas criticando, comentando, né? Acerca da cerâmica, que é bonita, que é feia, que é isso, que é aquilo. Gente, não adianta. Tem certas coisas que não adianta nem a gente falar, né? Porque é a mesma coisa de eu ir na sua casa e falar: poxa, por que você não comprou uma cerâmica mais bonita? É seu gosto, né? Foi o gosto do índio, foi escolha dele e não é uma cerâmica feia não, tá? Tudo bem que para os padrões de hoje a gente colocaria, né, outra coisa, sei lá, mas isso sou eu, é você. O índio, para ele, meu, cerâmica é cerâmica, ele quer saber disso, dessas belezuras todas, ele gostou. A casa é dele, a cerâmica é bonita, é um estilo de cerâmica mais retrô, né? Mas tem a sua beleza também, está ficando linda. Por que que está ficando linda? Porque já começaram a colocar hoje a cerâmica. Até onde eu vi agora, no vídeo da tia Miriam, aliás, no canal da tia Miriam, já está lá o quarto da frente, né? Já está quase todo com piso. Trabalharam hoje, sim, já adiantando a parte do piso. Eu deixei meu comentário lá, meu like também. Gostei muito, tá, pessoal? Outro assunto que rolou hoje na plataforma foi o assunto das brigas lá na casa do Mororó, né, da Tonha. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que às vezes passa desapercebido, né? Mas vocês conseguem imaginar o tamanho, a importância que vocês têm, os nossos inscritos, os inscritos de todos os resenhistas, nos nossos canais, como vocês fazem a diferença, vocês conseguem alcançar isso? É impressionante, gente. Ninguém faz um canal sozinho mesmo, né? Por isso a gente pede aí, se inscreva, comenta. A minha única rede social atualmente está sendo essa, viu? Porque eu não curto mais Facebook, Instagram só para me atualizar, para ver os stories aí que me interessa, né? Enfim. Gente, vocês é que fazem o canal acontecer. É uma coisa impressionante isso, né? Agora você veja só. E, claro, vocês fazem a parte de vocês daí, e os resenhistas, né? Os analistas, enfim, os fofoqueiros, como muita gente fala, do lado de cá.
E veja bem que quem saiu com essa notícia hoje, que o BP também postou, mas foi a Edjane, né? A Edjane postou lá que ela recebeu um comentário, né? Alguém contando para ela o que aconteceu lá na casa da Tonha. Aí eu fiquei pensando, caramba, né? Eu comentei com vocês, o Mororó aparece com o joelho doendo, as meninas não apareceram, a Vanusa também não, e a Tonha com aquele pescocinho assim, realmente ela estava meio desconcertada ali. E o detalhe é que o Chico não fez muita graça ali não, né? Não demorou muito, não teve muito assunto, trocou ali 2 dedinhos de prosa e meteu o pé, né? Porque o clima estava tenso mesmo, né? Pois é, então diz que teve um arranca-rabo por lá, né? E parece que o motivo é que é aquilo que existe em todo lugar, né, gente? Que é a tal da inveja, né? A inveja. Por quê? Porque a Vanusa tá lá na casa do Mororó, ela vê a Tonha ganhando muito presente, muitos presentes, e realmente é só a Tonha que ganha, né? Presentes, e parece que a questão foi dinheiro, né? Que a Vanusa queria dinheiro para mandar para a filha dela. E a Tonha se recusou a dar. E esse foi o ponto da briga entre eles. Deve ter dado. Ih, realmente, por que ninguém apareceu naquele vídeo, né? E é isso que eu falo para vocês, a importância de sermos assim, né? Ninguém conversa com ninguém, na verdade, né? No privado, mas a gente faz o vídeo aqui em cima daquilo que a gente identifica, que a gente vê para comentar, mas a outra já vê outra coisa, a outra já vê outra coisa, e que se forma um grande quebra-cabeça e a gente vai tirando disso aí o sumo todo desse limão, né? E aí quem é que traz essas pérolas pra gente? São vocês, né? São vocês. Então, aí a gente descobriu o porquê daquele vídeo tão sem sentido, né? Mas que pro Coeb, claro. Não interessa o clima, não interessa o que está acontecendo, ele tem que gravar de qualquer jeito, senão não tem visualização. Se não rola visualização, não rola money, e aí o negócio fica esquisito, né? E por falar em Coeb, ele gravou um vídeo, gravou, é claro, mas eu vi o vídeo dele hoje também, ele indo lá na casa de Dona Maria dos Pássaros. Pois é. E o que ele foi fazer lá? Ele foi lá levar um presente que ela ganhou, algumas roupas e R$ 50. Mas quem é que estava lá, pessoal, que me chama a atenção? A Francis Carla. E ela disse lá no vídeo, eles conversando, o... Como é que é o nome? Laio. O Laio disse que hoje é dia 13, que 13 é o verdadeiro dia dos namorados, lá na conversa deles, né? Por quê? Porque dia 13 é dia de São Francisco, é isso? São Francisco? Não sei, não entendo muito santo, não. E que ele estava lá, enfim, é aquela conversaiada toda. Então, se aquele vídeo foi gravado dia 13, dia 13 foi sexta-feira. E Francis Carlos estava lá. E as crianças? Só assim. Só de leve. E as crianças? Estavam aonde? As filhas dela. Sexta-feira. Tem aula, tem colégio. Se não tem também, não importa. Cadê a fiarada? Ficou com quem? Pois é, só me chamou a atenção isso, é isso que eu quis trazer para vocês, tá? E o que mais que eu quero falar para vocês? Isso aqui eu vou deixar por último. Eu quero falar, pessoal, que eu estava vendo agora
uma live. E, gente do céu, né? Vamos falar um pouquinho da Lorena. A Lorena postou o seguinte hoje, se vocês não viram, ela postou o seguinte: pessoal, não se esqueçam do que eu disse. Pessoal, não se esqueçam do que eu disse. Deus não dorme. Esse sim é o juiz real. Este sim é o juiz real. E ela colocou um post onde diz: quando você ignora o circo, o show acaba. É uma incógnita, né, pra gente decifrar. Mas é verdade, né? Quando você ignora o circo, o show acaba, claro. E aí, pessoal, eu tava vendo uma live agora da Marcinha e ela contou que conversou com a Lorena. E a Lorena, sim, confirmou que ela apanhou muito deles, que ela não reagiu, deixou, né? Ela não reagiu, até porque o que ela poderia fazer com dois ali também, né? E coisas, né? Parece que objetos dela foram roubados e o celular quebrado, mas isso tá lá, né? Naquele BO que ela fez. E o que eu queria falar para vocês sobre isso? Eu ontem, então assim, tá, pelo que a Marcinha falou, tá evidente, tá claro, tá provado, comprovado. Lorena confirmou tudo isso. Enfim, a gente só tem que aguardar agora para ver o que vai acontecer com esses dois, porque alguma coisa tem que ser feita, né, com esse casal, não é possível, gente. Aí ontem eu estava vendo, passei, e eu vou tocar em outro assunto agora, já já, até atendendo a uma inscrita que me perguntou, tá? A respeito da live que a mulher do Solares fez, né? Ontem. Eu não vejo, tá, pessoal? Eu não vejo, eu não assisto o canal dela, já falei para vocês, mas como meu trabalho é trazer algumas informações para vocês, e como eu não gosto de ser enganada, a gente tem que catar a verdade, e isso faz parte do despertar da consciência, tá? E aí eu fui pulando, foi uma live de 2 horas e pouco, é claro que eu não vi, né? Eu fui pulando, porque não tem ali o que acrescentar à tua vida, né? É uma grande palhaçada, nada que te acrescente, nada, nada. E ali, eu não sei se estavam os três bêbados, não sei, os três que eu digo, porque ela por acaso levou um convidado. Diz ela que é humorista e tal, 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 que é amigo há muito tempo, amigo esse que nunca apareceu por lá, né? Só apareceu ontem. E nessa live de ontem, que foi uma baixaria, foi um baixo clero total, ela confessa que foi, ela confessa, tá? Então não resta dúvida. Eu já tinha percebido num trechinho onde ela disse assim: eu fui fazer um passeio, foi a dona do Solares que falou. Eu acho que ela esqueceu e falou: eu fui fazer um passeio e parei num lugar e comi um pastel, sei lá, de não sei o que com não sei o que, uma delícia. Olha, ela foi fazer um passeio, mas ela grava tudo, porque tudo para ela é conteúdo. Aí falei, um passeio, e ela disse que foi, né, por esses dias. Ela fez o passeio, e aí comeu pastel, delícia. Eu falei, aonde tem muita coisa assim? Estradas, né, nesses caminhos. A gente sabe porque eu também vivo para lá e para cá, né? E aí tem muito lugar fazer uns lanchinhos desse. Claro, todo lugar tem, vocês vão falar, centro cidade também nem tem. Tem, mas ela disse que foi fazer um passeio, então a gente tem que ligar as coisas. E lá pelas tantas ela confessa que ela foi à casa da Lorena.
Ela confessa que ela foi à casa da Lorena, mas ela só foi conversar. Aí a gente fica se questionando assim, ela foi conversar, a Lorena abriu o portão para ela, abriu a porta para eles entrarem? Lorena sozinha com eles dois, ela faria isso? É só para vocês pensarem comigo, tá? Eles foram conversar o quê? No nível que as coisas estavam e continuam. Que assunto ela teria para conversar, né? Muito estranho. E, enfim, ela mesma já falou, ela foi, ele foi. A live de ontem, me perdoem aí quem idolatra ela, mas ela tá agindo como... Eu gravei um vídeo uns dias desse aí atrás, falando, separando para vocês o que é sociopata, psicopata, narcisista, essa classe de pessoas. E vendo, né, que depois do que aconteceu com a Loriana, o comportamento que esse casal está tendo, ela se encaixa bem aos psicopatas, porque eles agem como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse muito bem que bem. É impressionante como tem pessoas que, né, que defendem ela, como tem pessoas odiosas, isso também faz parte, viu, minha amiga? Que levam tudo a ferro e fogo e, enfim. Eu fico impressionada como tem gente que tira o chapéu para aquele casal, viu? Fico impressionada. Mas, enfim, vamos ver o que a justiça vai fazer em torno desse assunto, não é? Vamos ver. Mas que é de impressionar é como é que a pessoa pode estar ciente do que está acontecendo, ter praticado, né, o que praticou, confessa que foi, e aí chama uma pessoa tão desvairada quanto eles, né, para alegrar a live, dança, comprou até salgadinho. Gente, que coisa, hein? Que coisa. É bem estranho. Nitidamente ela estava bem nervosa, bem desconcertada nessa live. Foi 2 horas de show de horror que eu não assisti, só para vocês terem noção. Eu botei, pulei para o meio, pulei mais um pedacinho, voltei, porque um assunto me chamou a atenção e eu não assisto. Aí você vai me perguntar, mas seu papel não é assistir? É, mas eu não me permito. E eu vou explicar a vocês por quê. E aí eu já vou entrar num outro assunto, porque eu não posso me prolongar muito, porque já tem 18 minutos de vídeo. Porque tudo isso, para você, minha querida, que me perguntou, tudo isso faz parte do despertar da consciência. E quando você está neste processo, não é todo lixo que você pode permitir que entre na sua mente, no seu corpo, no seu espírito. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Existem vários canais de resenha na plataforma, não é? É. Mas existem canais, pessoas que abrem canais só mesmo para fazer fofoca mesmo, falam coisas sem sentido, é só para, né? Enfim, para fazer fofoca. E existem aqueles outros canais, eu tô falando isso para vocês porque eu acompanho, eu sou youtuber de carteirinha. Há muitos anos eu não assisto televisão, meu conteúdo é todo YouTube. E Telegram para quem quer aprender e despertar da consciência. Então, o que acontece? Como eu consumo muito YouTube, talvez seja por isso também, né, que me chamou para estar aqui para falar, porque eu consumo, se eu consumo, que custa eu trazer para vocês aquilo que eu consumo, né, aquilo que me traz, me agrega alguma coisa. Então, existem aqui, por exemplo, nós aqui da Gangue do Bem.
Se você parar para analisar, cada um tem o seu ponto de vista, mas a nossa função aqui é tirar máscaras. É mostrar para vocês a luz que existe, a luz da verdade. Porque enganar, nós fomos enganados a vida inteira, se você parar para pensar. Nós fomos criados e vivemos dentro de um sistema que domina a humanidade, e isso aprisionou o nosso corpo, a nossa mente, aprisionou até a sua alma, aprisionou todos nós. E esse processo que eu sempre falo de despertar da consciência é começar a se abrir para o mundo, para o verdadeiro, para o que é real. E quando a gente vem aqui e fala do que existe por trás de uma intenção, de um Chico Museu, vaidade, quando a gente fala do que existe por trás da intenção mascarada do Coeb, quando a gente fala da exploração da intenção mascarada da Maria, filha da roça, e isso são apenas alguns, porque a gente não consegue abranger todos. Tem uma tal de Rê Santos aí também, gente, que é um escândalo, aquilo está precisando de médico urgente. Uma Marília que vive de exploração, isso é dominar a mente, isso é um processo de dominação da mente humana, só que eles usam estratégias, de mentiras, né? Eles não contam a verdade, eles usam mentiras para enganar. Então, alguns resenhistas, analistas que vêm aqui, já está fazendo esse trabalho de despertar da consciência, ainda que não saibam. Por quê? Porque está trazendo à luz aquilo que é oculto aos olhos de muitos. Então, pessoas que tiram o seu alimento, o seu dinheiro, para dar, para doar para pessoas que não precisam e estão enganando seus seguidores, essas pessoas têm que ser, de qualquer jeito, elas devem ser desmascaradas. E quem quiser continuar cego e acreditando naquilo, ok, é um direito. Mas que pelo menos tenham consciência do outro lado da história. Que nós aqui, resenhistas, que não estamos aqui para fazer mal a ninguém, e sim mostrar a verdade oculta por trás dessas faces transmutadas aí, maquiadas, né? A palavra é essa, maquiadas de bondade. Nós estamos aqui exatamente exercendo um despertar da consciência, embora o despertar da consciência, como a transição planetária, engloba muitas coisas. Mas isso já é um pequeno passo. É você procurar a verdade em tudo. A verdade. E não se trata de querer perseguir, derrubar, de judiar, maltratar. Não é nada disso. É apenas mostrar um outro lado da moeda que eles mostram, para que vocês analisem, filtrem, e se vocês acharem que eles estão certos, ok, beleza, mas nós já fizemos a nossa parte. Entendem? E quando eu digo que eu não assisto a Senhora dos Solares, como muitos outros canais, que a gente é até obrigado a ver, eu retiro aí o Coeb, o museu, porque não é uma energia tão pesada assim. Mas esses canais como só para finalizar, para vocês entenderem, como dessa Senhora dos Solares e outros tantos que existem aí, eles trazem uma carga negativa, um lixo eletrônico tão grande, tão gigantesco, que contamina a tua vida, a tua mente, a tua casa.
E quando você, deixa eu dar um exemplo, sabe, quando você varre a sua casa todinha, você tira todas as teias, todos os pelinhos, você limpa tudo, joga o lixo para fora, varre, joga para mais fora ainda até que o caminhão carregue. E depois você vem e limpa tudo, limpa tudo, limpa tudo, passa o paninho, deixa cheirosinho. O que for possível lavar, você esfrega, você lava, você limpa. E aí você tem um sacrifício danado para fazer isso. E só quem faz sabe. Pois é, e aí você fica olhando assim, tomara que não suje tão cedo. Tomara que ninguém suje tão cedo. Para que você se preserve um pouquinho mais. É mais ou menos isso que acontece no despertar da consciência. Você tem que começar a tirar todo o lixo que foi colocado em você a vida toda, todos os dogmas, doutrinas, mentiras, imposições. Você tem que ir aos pouquinhos limpando isso da sua mente e jogar lá, joga fora. E assim como a gente quer preservar a nossa casa limpa, a gente também tem que preservar a nossa mente, o nosso corpo limpo. Por isso, a gente tem que filtrar tudo que a gente deixa entrar e contaminar. É por isso que tem muitas pessoas idólatras que seguem esses canais, parece que fazem, né, uma lavagem cerebral e não conseguem enxergar nada. Assim acontece dentro das religiões, assim acontece em todas as áreas, né? Na política, em todas as áreas que você possa imaginar. Então, o segredo é: questione, filtre, analise, e isso é um processo pessoal. A gente vem aqui te dar argumentos e vocês têm que decidir se vocês concordam, se não concordam, né? E é por isso que a gente tem que bloquear a nossa vida de coisas tóxicas, de tudo aquilo que não te agrega valores, que não te traz ensinamento, que não acrescenta nada em tua vida. Entenderam? Então, do mesmo jeito que a gente não gosta da nossa casa suja, também temos que aprender a limpar a nossa mente. E uma vez que a gente limpa, a gente não quer se contaminar. E esses canaizinhos assim são portas de contaminação. É uma energia tão pesada que vocês veem que ali vocês podem ver que ali rola de tudo, né? De tudo. E chega ao ponto da gente hoje saber o que esse casal é capaz de fazer com pessoas. Pelo que eu vi hoje na live, foram 3 mulheres já agredidas por esse marido aí, dessa senhora. E aí a gente fica se perguntando até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando? Até quando? A gente tem que esperar pela justiça. E, em contrapartida, enquanto as coisas se esclarecem, nós temos que nos preservar, cuidar da nossa mente para essas coisas sujas, né? A palavra é essa, sujas, tóxicas, que a gente deixa entrar na nossa casa através da televisão, através do celular, né? E aí você tem que filtrar tudo mesmo. Música, filmes, novelas, seriados, né? Vlogs. Tem muitos canais divertidos para a gente ver, para a gente aprender, para a gente ficar sabendo das coisas que acontecem. E tem canais como esse aí, que só leva à destruição, tristeza, maquiado de alegria e um estilo alucinado de viver, né? Eu não gosto de falar dela, não falo e não vou falar. Só estou tocando nesse assunto porque é a verdade, é a pauta, é o que está aí, né? E
envolveu agora uma de nós, embora todos tenham sido ameaçados, todos que falam o nome dela, todos que comentam sobre a vida dela foram ameaçados e muitos desses estão fazendo boletim de ocorrência contra ela e o canal, tá? É isto aí que a gente tem para conversar hoje e eu quero então comentar com vocês que eu estou fazendo, só para explicar rapidinho, eu sei que tá longo, mas olha só, eu quero indicar canais, né, para minhas seguidoras, para aprenderem um pouco sobre o despertar da consciência. Só que esse processo começou em 2012, que nós começamos a estudar o despertar da consciência. E foi um passo a passo, passo a passo, passo a passo. Isso é uma evolução para chegar hoje, né? Então, eu indicar para quem quer começar a entender todo esse processo, vai ser um pouquinho complicado eu ir buscar alguma coisa que defina. Então, eu vou me propor a fazer alguns resumos e trazer aqui para vocês, se vocês quiserem. Mas pode deixar que eu aviso pelo meio do vídeo. Quem quiser só saber da notícia e não quiser saber da outra parte, eu aviso no meio do vídeo, tá bom? E eu vou trazer pequenas coisas para vocês começarem a encaixar na vida de vocês e começarem a entenderem com o processo que passamos de despertar da natureza, da consciência e a transição planetária, tá? Coisas como ressonância Schumann e outras coisas que nós temos aí atuando no mundo que muita gente desconhece, tá bom? Aí eu vou trazer pequenos pontos que vocês vão analisando e tentando praticar e observar, tá bom? Obrigada a você que chegou até aqui, se inscreva, deixa seu like, comenta, vamos conversar um pouquinho nos comentários também. Todo comentário é bem-vindo, menos ofensas, né? Porque nós não somos lixo, não é mesmo? Então, cada um que segure com o seu veneno. Um grande beijo, uma semana iluminada, que Papai do Céu abençoe a tua caminhada. Vamos em frente, porque a vida, bebê, a vida não para, nunca. Até. Shalom.